Ei, som, teste. Ei, som, teste. Alô? Ei, som. Alô, teste. Ei, som. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Nós vamos estar iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos ler o Salmo de número 114. Salmo de número 114, texto da palavra de Deus nessa noite. Nós vamos estar orando também, consagrando esse culto, tudo que vai ser feito diante do Senhor. Esse salmo fala sobre as maravilhas do Êxodo, as maravilhas daquilo que Deus fez ao povo quando saiu do Egito. E diz assim no versículo 1: quando Israel saiu do Egito, e a casa de Jacó, do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o santuário do Senhor, e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão recuou, os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros do rebanho. O que lhes aconteceu ao mar, para que você fugisse assim? E você, Jordão, por que recuou? Montes, por que estão saltando como carneiros? E vocês, colinas, como cordeiros do rebanho? Trema a terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em lençol de água e o rochedo em manancial. Amém? Esse é o nosso Deus. Ele transpõe montes, Ele quebra a rocha, Ele quebra o jugo e faz com que aquilo que possa estar endurecido possa jorrar a partir dele um grande manancial. É esse Deus que nós vamos estar orando nesse momento. Feche os seus olhos. Nós vamos estar consagrando a nossa vida. Eu só pedir um pouquinho para aumentar só o microfone um pouquinho. Você pode fechar os seus olhos. Ei, som. Ei, teste. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite. Agradecer a Deus porque se nós estamos vivos, é porque o Senhor tem sustentado a nossa vida. Se nós estamos, Pai, na Tua presença, é porque o Senhor tem guardado a nossa vida, tem firmado os nossos pés. Nós queremos, a Deus, pedir ao Senhor e dizer para o Senhor que isso não vem de nós, isso não é mérito nosso, isso vem da Tua graça e da Tua misericórdia. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem realizado. Nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, as nossas atitudes, pensamentos, por muitas vezes negligenciarmos de fazermos a vontade do Senhor. Pedimos perdão pela nossa falta de compromisso. Pedimos perdão a Deus por muitas vezes entristecermos o Teu Espírito Santo. Mas nós cremos, Pai, num Deus que nunca desiste de nós. Nós cremos no Senhor. O Senhor é o Deus que sempre nos dá uma segunda chance. E nós acreditamos, ó Deus, que o Senhor está fazendo uma grande obra em nosso meio. Pedimos, Pai, que o Senhor nos use nessa noite, que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Queremos, ó Deus, pedir pelos nossos irmãos que estão nos acompanhando pelo culto online, os nossos irmãos idosos que estão em isolamento, nossos irmãos de risco, que o Senhor seja com eles, fale ao coração de cada um deles. Ministre, ó Deus, na vida deles, que eles possam receber a palavra que vem do céu, que eles possam, ó Deus, ser edificados, Deus, na presença do Senhor, que eles possam, ó Deus, sentir a mesma coisa que nós estamos sentindo aqui, ó Deus, a Tua presença. Em nome de Jesus clamamos, continuamos, Pai, a pedir pela irmã Maria da Conceição, pela irmã Elmira, ó Deus, que também está se recuperando. Oramos pela irmã Elaine, ó Deus, oramos, ó Deus, pela sua filha Diana. Esteja abençoando, ó Deus, a saúde das Tuas servas. Esteja abençoando, ó Deus, toda essa família. Pai, nosso coração se alegra, ó Deus, por ver aqui também a dona Lucia, ó Deus, a Francisca. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela vida delas, ó Deus, pela sua família. Continua, ó Deus, ali operando, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, possa operar uma grande obra, ó Deus, ali nessa família. Pai, pedimos que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, ó Deus, dessa localidade.
Que o Senhor, ó Deus, venha salvar, ó Deus, cada casa, cada família. Nós queremos, ó Deus, profetizar e declarar salvação sobre essa localidade. Queremos, ó Deus, declarar que somente o Senhor Jesus será entronizado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nessa localidade. Pedimos, ó Deus, que o Senhor quebrante cada coração para ouvir a Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que a Tua palavra não volta vazia. E todos aqueles, ó Deus, que estão ouvindo, mesmo através da internet, que o Senhor alcance cada coração. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, Deus, fale conosco nessa noite. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Ministério de Louvor, palavra. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor. Amém, igreja. A cada dia mais que nós viemos conhecer esse Jesus maravilhoso que nos libertou, quando entregou a vida dele naquela cruz do Calvário. João 3,16 diz que ele deu a vida por cada um de nós aqui, estamos aqui nessa noite. E a cada dia mais que nós possamos conhecer mais esse Jesus, porque ele é maravilhoso. Ele traz uma paz, ele arruma o que está desarrumado, ele traz aquilo que foi perdido. Que você e eu possamos a cada dia mais querer conhecer mais esse Jesus, mais esse Jesus. Esse Jesus que ele morreu porque ele falou um dia estará um povo na igreja batista pela vida, estaria adorando, me glorificando e exaltando. Só queremos te conhecer mais, Jesus. Só te queremos conhecer mais, Jesus. Quero pedir à igreja que pudesse ficar de pé. Aqueles que não puderem, não tem problema. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus Cristo. Meu orgulho já
com microfone ou sem microfone, com baterias, com guitarra, com violão. Só precisamos ter um coração de adorador que adora em espírito e em verdade. Aqui eu creio que um povo não vai ser por causa de um microfone, por causa de um violão, de uma guitarra, ou com uma voz que não é uma voz bonita, mas com a voz que o Senhor ouve, porque é uma voz de adorador, que é uma voz de um povo escolhido por Deus. E nós estamos aqui nessa noite por isso, porque Ele nos escolheu, imperfeito, homens e mulheres de Deus, mas Ele olhou para você e para mim. Ele disse que nós somos especial, nós somos importantes para Ele, e Ele não abre a mão de mim e de você. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, glorificando, exaltando e dizendo: Senhor, eu só quero te adorar, só te glorificar, Senhor. Promessa, Ele quem vai cumprir. Toda a minha ansiedade eu depositei em Ti. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim está perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Eu aprendi que não existe dom sem propósito, e que tudo tem um tempo debaixo dos céus. Deus quem fez a promessa, Ele quem vai cumprir. Toda a minha ansiedade eu depositei em Ti. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim está perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim está perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser sim, pra mim está perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim está perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Às vezes o sim de Deus ou não de Deus, nós só queremos sim, mas às vezes Ele vai dizer não para você e para mim também. E tudo que Ele faz é perfeito. Nós que não vamos entender. Agora só falar com o pastor. Irmãos, pode se assentar. Nós vamos ter esse momento de dedicação de vidas e bens, momento de entrega de dízimos e ofertas. Nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. A partir do versículo 6, diz assim a palavra de Deus: E isto afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Irmãos, quando Deus Ele nos abençoa, quando Deus quer liberar uma bênção sobre a minha e sobre a sua vida,
Quando Deus ele quer presentear, ele quer abençoar os seus filhos, ele faz isso e com muita alegria. E com muita alegria. É interessante quando Jesus diz: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, né? Se um filho pedir pão, de maneira nenhuma um pai dará pedra, mas dará algo que vai dar prazer. E o próprio pai que presenteia, ele dá com alegria, ele presenteia o seu filho com alegria. Deus tem prazer em abençoar. Deus tem prazer em liberar a bênção sobre as nossas vidas. Mas que também possamos ter prazer em ser fiel ao Senhor. Que possamos também ter o prazer de agradarmos ao Senhor. Que possamos ter alegria, e isso também envolve os dízimos e as ofertas. Que possamos nos alegrar de ter esse privilégio de poder entregar ao Senhor a 10ª parte daquilo que vem em nossa mão. Que possamos ter alegria e fidelidade diante do Senhor, para poder também alegrar o seu coração. Amém? Ministério. Ser fiel a Deus é algo difícil. Todos os dias nós temos dificuldades, tribulações, e de tudo que nós fazemos contrário aos olhos à vontade de Deus, Ele nunca deixou de ser fiel a mim e a você. Mas nós mesmos, se olhar para dentro de nós, que nós começarmos a olhar para dentro de nós agora, você vai ver, e eu também, como nós temos que ser fiel e muito mais fiel a Deus. Eu sou um mesmo, eu estou falando de mim. Porque a fidelidade de Deus por mim e você é imensa, é imensurável. Não tem como dizer, não tem como medir. E por que nós somos tão infiéis ao Senhor? Deus não dá tanto, mas para dar um pouco a Deus achamos difícil. Mas nessa noite eu creio em nome de Jesus Cristo que vamos começar a ser mais fiel e obediente ao Senhor. Tem que partir de mim, nós temos que tomar atitude. Temos que tomar uma atitude e mudar. Não podemos aceitar e continuar na mesma situação. Porque Ele é fiel comigo, irmãos. Ele é fiel com vocês também. E a fidelidade dEle é imensa sobre mim e você. Ainda fazendo tudo errado, ainda não depositando nada a Ele, não dando nada a Ele, Ele continua fiel a mim e a você. Esse é o amor que Ele tem por mim e por você. E às vezes damos tão pouco a Ele. Não temos tempo para estar orando, não temos tempo para estudar a palavra, não temos tempo para orar, para adorar o Senhor. Vamos revisar, vamos examinar nós mesmos nessa noite. E vamos ver o que nós temos feito, para que possamos ser mais fiel ao Senhor. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. E Ele está aqui. Eu creio. Estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Queremos te adorar, Senhor. Quero te adorar, ainda que a videira não floresça.
agradecemos, Senhor, por este louvor, por esse momento, Pai, em que adoramos ao Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue, meu Pai, com este culto e com a palavra que vai ser pregada nesse momento. Amém. Nós louvamos ao Senhor, Pai, por esse dia. Amém. Amém. Ei, som, teste. Ei, som, teste. Ei, A. Ei, som. Aumenta um pouquinho, por favor, Caio. Ei, som. Ei, teste. Amém? Glória a Deus. Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Isaías, capítulo 6. Como é bom louvar ao Senhor, como é bom saber que nós temos um Deus que é fiel a nós, amém? Nosso Deus é fiel a cada um de nós. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. Eu gostaria de agradecer a presença dos irmãos que nos visitam, né? Deus possa estar abençoando grandemente. A vida da dona Luci está aqui nos visitando, Francisca, Deus te abençoe, minha irmã também, a irmã que está ali ao lado, que Deus possa estar abençoando. O casal também ali, Mateus e Silvia. Silvana, Deus te abençoe, amém? Deus abençoe a vida dos irmãos que estiveram aqui conosco também pela manhã. Deus possa grandemente estar abençoando a vida dos irmãos. Antes de ler com os irmãos o texto, quero lembrar, dia 28 de novembro, nós temos uma programação aqui na igreja. Nós vamos ter o que aqui dia 28? A Heloísa sabe, né? Nós vamos ter, irmãos, uma palestra para os casais. Quem vai ministrar é um pastor aí, que vem de fora aí, chamado Zanon. Irmãos, conhece o pastor chamado Zanon? É um pastor de fora aí. Ninguém conhece não, mas ele vai vir, vai pregar aí, tá? Então nós vamos ministrar aos casais. É uma palavra que a gente está guardando no coração desde maio. Mas, aprove ao Senhor, nós ministramos ao nosso coração. Então todos os casais, se você tem filho pequeno, se puder não trazer, melhor, para você poder estar totalmente voltado para a palavra. Mas se não houver outro jeito, traga. O importante é você vir, tá? O importante é você vir. Primeiro sábado de dezembro, vamos ter também aqui uma palestra para as mulheres, tá? Cujo tema é... Qual é o tema, Luiz? Violência contra a mulher na pandemia. Tá? Vamos falar sobre esse assunto muito sério. A pastora Lilian já confirmou, vai estar conosco. Tá? Então, primeiro sábado de dezembro, tá? Primeiro sábado de dezembro, dia 5 de dezembro. Né? Então, todas as mulheres, palestra para as mulheres. Irmãos, palestra para as mulheres. Tá? É só mulher. Amém? Então, dia 5 de dezembro. Isaías, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus. Amém? Vamos ler do versículo 1 ao 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado.
Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Obrigado a Deus pela tua palavra. Pedimos a Deus que essa palavra, essa semente, possa estar encontrando boa terra, que é o nosso coração, e ela venha dar muitos frutos nessa noite. Que o Senhor nos abençoe. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, vamos compartilhar o tema dessa mensagem dessa noite. Pedir a você para poder repetir comigo: sede santos, porque eu sou santo. Você pode repetir? Sede santos, porque eu sou santo. Essa palavra, irmãos, uma palavra muito poderosa. Esse texto, essa experiência que o profeta Isaías ele tem aqui no templo, é uma marca, é um divisor de águas, é um momento que culmina no antes e depois da vida de Isaías. Nós vemos o apóstolo Paulo em Atos capítulo 9, quando ele está ali no caminho de Damasco, e ele tem ali a visão de Jesus. Naquela visão, naquela experiência, ele na verdade tem um antes e o depois da vida dele. Da mesma forma, quando nós nos encontramos com Jesus, nós vemos Jesus, nós temos um antes e o depois da nossa vida. Esse texto nos mostra, no versículo 1, ele vai nos dizer: no ano da morte do rei Uzias, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam um templo. Esse momento, esse contexto histórico aqui do profeta Isaías, era um tempo difícil, era um tempo que esse rei Uzias, ele tinha sido um rei que tinha feito muita coisa em Israel. Ele tinha reinado durante 52 anos. Então ele tinha, na verdade, a confiança do povo, ele tinha realizado muitas coisas, mas houve um momento em que aconteceu a sua morte. E o que me chama a atenção é que Isaías, ele só vê a glória de Deus, só vê o Senhor quando Uzias morre. É interessante, irmãos, a gente observar que ele só tem essa experiência depois da morte de Uzias. E aplicando isso na nossa vida de santidade, aplicando isso nas nossas vidas, eu reconheço que sempre existe um Uzias que precisa morrer para que eu possa ver a glória de Deus. Existe sempre um Uzias que de alguma forma ele tem que morrer. Porque para eu ver a glória de Deus, ele tem que morrer. Eu não sei qual é o seu Uzias. Eu não sei qual é o Uzias que às vezes está dentro do nosso coração, da nossa vida, nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos, que tem tentado penetrar no nosso casamento, que tem tentado penetrar na nossa vida com Deus. Existe um Uzias que precisa morrer. Porque a gente só vai ver a glória de Deus, só vai ter experiências novas com Deus, quando o danado do Uzias morrer. Se ele não morrer, a gente não vai ter experiências novas. E eu não sei qual é o seu Uzias. Quem sabe o seu Uzias seja um trabalho. O tempo demasiadamente dedicado ao trabalho, a busca desenfreada por ganhar mais e ganhar mais. Quem sabe isso pode ser um Uzias na sua vida. E para que você possa ter experiências novas com Deus, para que você possa ter uma visão nova da parte de Deus, é necessário os Uzias morrer. Uzias é o tipo de coisa na nossa vida que a gente não tem que ter pena de tirar. A gente não tem que ter pena de morrer. Ele precisa morrer. Quem sabe, irmãos, o Uzias é um medo que está dentro do nosso coração. O medo que trava a gente. O medo que impede que a gente avance. Esse Uzias também precisa morrer, para que a gente possa ver a glória de Deus. Quem sabe você cresceu dentro de uma tradição religiosa, em que o seu pai e a sua mãe era de uma determinada religião, em que os seus tios, as suas tias, todo mundo seguia aquela cartilha que era uma religião tradicional da família, mas você, ao encontrar a palavra de Deus, você reconhece que Deus está apontando você para outro caminho, que não é aquele. Isso para você é Uzias, e Uzias precisa morrer. Porque para que você tenha experiências novas com Deus, para que você possa ver a glória de Deus,
Uzias precisa morrer. E aí você pode refletir, aplicar na sua vida, de tudo aquilo que tem afastado você de estar mais próximo da glória de Deus. De tudo aquilo que tem impedido você de estar na presença de Deus. Essa coisa precisa ser retirada. Essa pessoa precisa ser retirada. Uzias precisa morrer. Uzias precisa morrer. Você pode aplicar isso na sua vida. Uzias precisa morrer. A gente vê que no versículo 1 ainda, no ano da morte do rei Uzias, quem é que viu? Quem é que viu? No ano em que morreu Uzias, quem é que viu? Eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Irmãos, é maravilhoso quando nós temos experiências com Deus. Existem, irmãos, aqueles que ouvem experiências de outras pessoas, mas nunca tiveram uma experiência de ele mesmo ver, de ele mesmo enxergar o que Deus está fazendo, de ele mesmo ter experiências com Deus. Quantas vezes ouvimos testemunhos de que Deus faz, Deus transforma, Deus liberta, mas e você? Tem visto a glória de Deus? Mas e você? Tem visto Deus agir, Deus fazer maravilhas? A questão, irmãos, não é o outro ver. Eu sei que Isaías teve um momento dele, ele viu a glória de Deus, mas no tempo de hoje, de agora, 15 de novembro, quem tem que ver sou eu e você. Eu e você precisamos ver a glória de Deus. Eu e você precisamos contemplar as obras de Deus. Eu e você precisamos ter experiências com Deus. Eu e você precisamos ver a glória de Deus. Irmãos, não é porque eu faço parte de uma família de cristãos é que eu vou para o céu no pacote. Porque eu preciso ver a glória de Deus. Não é que é pelo fato de o meu pai ser cristão, minha esposa ser cristão, o marido ser cristão, que a gente vai junto, não tem como. Você precisa ver individualmente, porque Isaías viu, ele viu a glória de Deus. Você individualmente precisa ter uma experiência com Jesus. Não é porque toda a sua família teve, você não teve, que você vai junto para o céu. Porque a salvação é individual. É necessário que você tenha uma experiência individual com Jesus. E ele diz, ele viu o quê? Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam todo o templo. Vemos a soberania de Deus, mesmo num período difícil. Nós falamos aqui que Uzias, ele reinou durante muito tempo, havia paz naquela localidade, havia prosperidade, e de repente aquele que trazia a prosperidade, aquele que trazia a paz, morreu. Então, se a esperança daquelas pessoas estava em Uzias, então a esperança tinha ido embora, porque Uzias morreu. Mas o que Deus vem mostrar para Isaías é o seguinte: Isaías, por mais que Uzias tenha reinado 52 anos, o reinado dele acabou, mas eu continuo no trono. Eu continuo reinando, porque o Senhor é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele está acima de qualquer trono, de qualquer reinado. Mesmo que Uzias tivesse morrido, a sua esperança, Isaías, não tem que estar num rei físico. A sua esperança não tem que estar num prefeito, num vereador. A sua esperança tem que estar naquele que reina desde a eternidade e irá reinar até o final dos tempos. Essa é a nossa esperança. Uzias morreu. O que vai ser da gente agora? Deus está dizendo: Isaías, olhe para mim. Olhe para o meu trono. Uzias morreu, o trono dele acabou, mas eu continuo reinando. Quem sabe você está passando por alguma situação assim, em que você não sabe o que vai ser da sua vida em relação a alguma coisa amanhã. Mas saiba que você precisa olhar para o trono. Ele está no trono, ele está no controle de todas as coisas, e ele continua reinando. Amém? Ele continua reinando em nossas vidas. Ele teve essa experiência pessoal. É necessário, irmão, que você tenha essa experiência pessoal com Jesus. Versículo de número 2, é dizer: serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. Irmãos, a gente vê a reverência na presença de Deus. Os anjos, serafins, querubins, pessoas, seres perfeitos, angelicais. Deus rasga o céu e leva Isaías na região espiritual,
onde os anjos estão, e a reverência diante da glória de Deus. Diante da glória de Deus. E o que os anjos, além de cobrir com essas 6 asas, o que eles fazem? O que eles estão fazendo? Eles estão adorando, eles estão clamando. Versículo de número 3, ele vai dizer: e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, eu vou pedir você para repetir esse versículo comigo. Vamos todos juntos? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, e aí eu quero parar aqui para falar a respeito um pouco da santidade de Deus. Os serafins estão ali dizendo: Senhor, tu és santo. Santo, o Senhor não é simplesmente santo, ele vai repetindo, ele dá ênfase. Ele diz: olha, ele é santo e ele é santo. É o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, falar sobre santidade é falar sobre uma coisa que muitas vezes está escasso nos púlpitos hoje em dia. Mas é necessário, porque Hebreus capítulo de número 12, versículo 14, vai nos dizer o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem aos quais ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, sem santificação, a gente não vê o Senhor. Mas Isaías viu, porque era alguém que buscava a santificação diante do Senhor. Então ele diz: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Você pode abrir comigo ali em Salmos 24, versículo 3. Salmos de número 24, versículo 3, vai exaltar a santidade de Deus. Versículo 3 e 4, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Quem subirá ao monte do Senhor? Aqueles de mãos limpas e coração puro. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Irmãos, sem santidade, ninguém verá o Senhor. É muito importante, irmãos, falarmos da santidade, porque a santidade é uma característica inerente de Deus. É uma característica que emana de Deus. Deus, ele não está santo, ele é. Ele é santo. Deus é santo. Nós, quando estudamos um pouquinho sobre a natureza de Deus, a gente tem alguns atributos comunicáveis de Deus e atributos incomunicáveis. Atributos incomunicáveis de Deus: a sua onisciência. Ele está em todos os lugares, mas a gente não pode estar. Se a gente puder, seria bom, mas a gente não pode. Ele é onipotente, ele pode todas as coisas. A gente pode? Sem ele a gente não pode nada, né? Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. São atributos incomunicáveis, características somente de Deus, que ele não compartilha conosco. Mas a sua santidade, ele compartilha. Tanto que ele vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. Então é um atributo, é uma característica que Deus compartilha com cada um de nós. Irmãos, Jesus orou por nós, você sabia disso? Jesus orou por mim e por você, João 17. E ele orou pedindo que haja, ele diz assim, ó: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É através da palavra que nós buscamos santificação. Jesus orou por mim e por você, para que eu e você fôssemos santos. Em Josué, capítulo 3, versículo 5, Deus dá uma ordem a Josué, dizendo assim: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Santifiquem-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Santificação. Irmãos, a santidade é a vontade de Deus em nossas vidas. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 3 a 5. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, e não em desejo e lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. Muitas vezes nós oramos a Deus pedindo a sua vontade, mas qual é a vontade de Deus? Em primeiro lugar, que a gente busque santificação. Irmãos, Hebreus capítulo 12, versículo 10,
vai nos dizer que os nossos pais nos disciplinaram por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Santidade. Deus quer que eu e você sejamos santos. E uma das características, alguns conceitos sobre santidade que eu quero compartilhar com você nessa noite, é que a santidade ela é integral. Deus é totalmente santo. Não existe uma parte de Deus que seja santa e outra não. Deus é totalmente santo. Ele diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, não existe uma pessoa que ela é santa em um determinado meio religioso, mas quando ela está sozinha na sua casa, na frente de um computador, ela não é mais santa. Porque a santidade é uma coisa completa. Se eu sou santo em qualquer lugar onde eu esteja, do lado da minha esposa ou longe dela. Eu sou santo independente das circunstâncias. Eu sou santo mesmo se alguém estiver me olhando ou não. Eu sou santo mesmo se alguém estiver vigiando ou não. Eu sou santo mesmo se os meus pais estão me vigiando ou não, porque eu sou santo. Isso faz parte da identidade. Independente dos olhos das pessoas, eu busco a santidade. Sede santos porque eu sou santo. Deus é integralmente santo. E a santidade, irmãos, é uma coisa que deve ser buscado constantemente. A gente falar um pouquinho sobre santidade, as irmãs, as donas de casa vão se identificar bastante. Arrumar casa, limpar casa. Irmãos, tem como a gente limpar a casa, arrumar a casa uma vez na vida? Seria bom, né? Uma vez por ano, assim, só arrumar a casa, nunca mais, né, Giovana, Francilene? Nunca mais. A gente arruma a casa, não precisa nunca mais arrumar. Os filhos podem entrar, fazer qualquer coisa, nunca mais arrumar. Não é assim não, irmão. Na verdade, o melhor do que limpar é manter limpo. Seria melhor. Mas a gente precisa todo dia, frequentemente, ou talvez várias vezes por dia, limpar a casa, varrer. Uma santidade é assim. A gente precisa constantemente estar varrendo. Para quê? A poeira não permaneça. A poeira pode até entrar, mas ela não pode permanecer ali. Da mesma forma, o pecado, não, ele pode até mesmo entrar, mas ele não pode permanecer ali. A gente tem que tirar ele dali. Porque o Senhor nos chama para sermos santos. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Coríntios, capítulo de número 2 Coríntios 7, 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Irmãos, é muito importante nós como igreja pensarmos em nossa santidade. Porque, irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus não quer, irmãos, nos deixar prostrados diante da poeira que entra na nossa casa, mas ela tem que ser varrida. E quem tem que tirar sou eu e você. Porque foi Isaías quem viu, e somos nós que estamos vendo a glória de Deus. Uma experiência individual. Eu e você precisamos ser santos. É engraçado que Deus, desde o início da criação, ele fala sobre santidade. Ele diz para Adão e Eva, dizendo assim: olha, existem coisas que você pode fazer, mas existem coisas que você não pode fazer. Isso é santidade. Existem coisas que você pode tocar, existem coisas que você não pode tocar em hipótese nenhuma. Você pode tocar em todas as árvores que estão aqui, mas essa daqui, do conhecimento do bem e do mal, você não deve tocar. Irmãos, isso é santidade, saber que existem coisas que eu posso fazer e coisas que eu não posso fazer. A minha vida cristã, irmãos, ela tem que ter um limite. Existem coisas que eu posso, mas existem coisas que eu não posso fazer. A Bíblia vai nos dizer: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeiro, sujeitar a Deus. Segundo, resistir ao diabo, e aí ele vai fugir de nós. Mas primeiro é necessário sujeitar a Deus, buscar em santidade a presença de Deus. Quando o povo saiu do Egito, Deus deu diversas leis para que o povo fosse diferente das nações pagãs. Deus queria formar um povo santo, uma igreja santa. Irmãos, em que esferas a santidade precisa entrar em nossas vidas, para que a gente possa ver a glória de Deus? Nós falamos aqui na quinta-feira que tudo começa onde? Na mente. Tudo começa na mente. Antes de acontecer um assassinato, esse assassinato foi planejado na mente. Antes de acontecer o pecado, antes de acontecer qualquer coisa,
isso foi maquinado, isso foi pensado. É por isso que Jesus, ele já combate logo o início da raiz do mal. Ele diz: se no seu pensamento você se irá, você pensar pensamentos impuros, você já adulterou, você já se irou contra o seu irmão. Então ele já começa no início, na raiz. Então a primeira coisa, irmãos, é que a gente precisa dominar e não ser dominado pela nossa mente. Existe um ditado que diz aí, mente vazia é a gente que precisa dominar a nossa mente. Porque se a mente está vazia, oficina do diabo. Nós precisamos dominar a nossa mente. Se você não dominar a sua mente, se você não ocupar a sua mente com pensamentos que realmente venham edificar a sua vida, e a palavra de Deus está na sua mente, se você não jogar e selecionar os pensamentos que entram dentro da sua mente, isso provavelmente vai desencadear atitudes erradas, porque tudo começa na mente, tudo começa nos pensamentos. Filipenses capítulo 4, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Você que precisa dominar a sua mente, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo significa que eu tenho o Espírito Santo de Deus, e das características do fruto do Espírito Santo é domínio próprio. Então eu posso, não com a minha força, mas com a força do Espírito Santo de Deus, dominar os meus pensamentos. Tudo começa na mente. A mente, irmãos, é um grande campo de batalha que eu e você precisamos vencer. Existem, irmãos, alguns canais que influenciam os nossos pensamentos. 2 deles são a visão e a audição. Em Salmo 101, versículo 3, vai nos dizer: não porei coisa má diante dos meus olhos, eu odeio a obra daqueles que se desviam, não se pegará a mim. Eu não porei coisa má diante dos meus olhos. Eu não vou colocar coisa que não presta. Eu não vou assistir esse filme que só fala coisa que não presta. Eu não vou colocar nada na minha frente que vai me desviar da presença de Deus. Santidade nos pensamentos. Outra esfera, irmãos, da santidade que precisa alcançar é a santidade nas palavras. Engraçado que nesse texto é exatamente isso que Isaías confessa. Olha, traduzindo, né? Olha, eu falo muita besteira. Eu falo demais, eu xingo demais. Eu blasfemo, eu reclamo muito. Olha, eu tenho lábios impuros e habito num povo também que não é boa coisa, não. Então, irmãos, é fácil a gente ser influenciado num ambiente em que também as pessoas não controlam a sua língua. Então, um dos focos da santidade que tem que alcançar as nossas vidas são as palavras. Irmãos, as palavras têm poder. Você crê nisso? Tanto para trazer bênção, quanto para trazer maldição. Então, cuidado com as suas palavras, cuidado com as nossas palavras. Cuidado, irmãos, com aquilo que a gente está falando, transformando no que está no pensamento em palavras, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, para as pessoas ao seu redor. Efésios 4, 29 a 30, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Baseado nesse texto, traduzindo, se for para não falar algo que vai edificar, é melhor ficar que venha edificar as nossas vidas. Irmãos, outro campo da santidade, porque o texto que nós vemos em 1 Pedro, capítulo 1, diz que sede santos em toda a vossa maneira de viver. É santidade na nossa aparência, nas nossas vestes. Eu preciso andar como uma pessoa santa, eu preciso me vestir como uma pessoa santa. Eu preciso, de alguma forma, as pessoas olharem para mim, não somente por causa da aparência, acima de tudo por causa da essência, mas eu preciso também, no meu portar, na minha postura e nas minhas vestes, mostrar a santidade. Porque eu vi a glória de Deus. Eu tive uma experiência com Deus. Ninguém precisa me dizer como eu tenho que me vestir, porque eu já tenho o Espírito Santo de Deus e ele me incomoda.
ele já me incomoda. Santidade nas nossas vestes. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou para as trevas, para a sua maravilhosa luz. Eu preciso andar como príncipe de Deus, as moças como princesas. Santidade nas vestes. E uma coisa muito atual é santidade virtual. Porque é engraçado que a gente é aquilo que a gente posta, você sabia? A gente é o que a gente posta no status. A gente é o que a gente posta na internet. A gente é isso daí. Então, irmãos, eu fico triste às vezes de pessoas cristãs que provocam os outros, que mandam um recado. Irmãos, cuidado com aquilo que você posta nas redes sociais. Porque a santidade virtual também conta. Santidade virtual também conta. Nós somos santos em toda a nossa maneira de viver. Às vezes a gente de alguma forma quer entrar numa briga virtual, sendo que Deus já está batalhando pela gente. Deus já está na guerra. Então, santidade virtual, santidade daquele que está no trono. Porque eu vi a glória de Deus, eu tive uma experiência com Deus. Eu vi Ele assentado em um alto e sublime trono. Eu sei da importância da santificação. E eu vou buscar a todo custo. Uma pessoa santa, uma pessoa que busca uma vida de santidade, se esforçando ao máximo, porque nós não somos perfeitos, nunca vamos ser aqui na terra. Mas uma pessoa que se esforça para buscar, irmãos, ela não vai envergonhar o evangelho numa rede social. Ela não vai fazer isso. Porque ela sabe que a essência dela é ser santo. E existe um Deus que é o seu Pai, que está cuidando de você e peleja as suas guerras e as suas batalhas. Vamos voltar em Isaías capítulo 6, versículo de número 5. Versículo 5, ele vai dizer assim: então eu disse, depois de ele ter visto, ele disse: ai de mim que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. É interessante, irmãos, que quando a gente vê a glória de Deus, a gente não ora para o vizinho, a gente ora para dentro de nós mesmos. Quando a gente vê a glória de Deus, quando a gente vê a santidade de Deus, quando a gente tem uma experiência com Deus, a gente não olha para o outro e diz: ai do outro que fez isso comigo, ai daquela pessoa, porque eu vou me vingar dela, ai de fulano de tal, ai daquela outra pessoa. Irmãos, ai de mim. Ai de mim. Irmãos, quando a gente vê a glória de Deus, quando a gente vê a santidade de Deus, a gente olha, a gente não tem muito tempo para olhar para a vida do outro. Por quê? Porque eu tenho que olhar para mim e me santificar, porque eu estou diante de um Deus santo. Eu preciso buscar essa santidade. Irmãos, muitas vezes a gente ocupa o tempo tomando conta da vida da outra pessoa, olhando para a vida da outra pessoa. Irmãos, não ai dele, ai de mim. Ai de mim. Muitas vezes perdemos tempo contando a vida do outro, denegrindo a imagem do outro. Irmãos, ai de mim. Ai de mim. Ai de mim, porque vou perecendo. Porque eu vi a glória de Deus, eu tive essa experiência. Eu sei quem é Deus, Ele é santo. E eu não tenho tempo para olhar para a vida do outro. Porque ai de mim, que vou perecendo. Versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. É Deus quem opera a obra de santificação em nossas vidas. E Ele sempre nos dá uma oportunidade de recomeçar. Amém? Irmãos, é maravilhoso que é o anjo que dá o primeiro passo para ir até Isaías e dizer assim: Isaías, você pode estar impuro, mas você só vai continuar assim se você quiser, porque eu posso te purificar. Isaías, eu tenho um plano na sua vida, um propósito na sua vida, então deixa eu purificar você. E num toque, em uma experiência, no toque, exatamente aonde ele precisava ser purificado, ele foi restaurado e foi renovado. Versículo 6. Uma brasa tirada da onde? Do
altar. Ele foi até mim, os serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado da onde? Do altar. E altar é sinônimo de sacrifício. Foi tirado do altar, da presença de Deus. Irmãos, é no altar que a gente se conserta. Às vezes tem pessoas querendo ser pessoas melhores longe da igreja. Irmãos, é no altar que a gente se conserta. É na presença de Deus é que a gente volta para Jesus. É na presença de Deus é que a gente entrega a vida para Ele e Ele começa a operar uma obra de santificação em nossas vidas. Às vezes a pessoa diz assim, olha, deixa eu parar de fumar, de beber, de me prostituir, de trair. Aí depois eu vou para Jesus. Irmão, não vai nunca. Porque sozinho a gente não consegue. É no altar, é na presença de Deus, é entregando a sua vida para Jesus. E aí é que Ele vai começar uma obra de santificação na sua vida. Porque aí o Espírito Santo de Deus vai habitar em você. Agora, sem Ele, sem mim, nada podeis fazer, diz Jesus. Sem Ele a gente não consegue. Então, irmãos, é para você vir como? Com lábios impuros mesmo. É para você vir sujo. É para você vir mesmo cheio de pecados. E aqui é o lugar de restauração. Aqui não é lugar de pessoas totalmente santas. Aqui é um hospital que vai curar e vai tratar você. É no altar. É na presença de Deus. Então, irmãos, não tem como a gente dizer que está bem com Deus, que eu sou santo, eu sou puro longe da igreja. Irmãos, isso é mentira do diabo. Porque o lugar de transformação, de mudança, é no altar. É do altar que ele tira a brasa viva e toca em Isaías, ele é purificado. É no altar, é na presença de Deus, irmãos. Deus quer você independente de como você esteja. Ele aceita você, Ele quer você, mesmo sujo. Mas Ele não vai deixar você do mesmo jeito que você entrou. Ele vai lavar você, vai purificar você, vai dar novas vestes a você e vai usar você com poder e autoridade. Versículo de número 7, nós estamos finalizando. Versículo 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Irmãos, quando há um arrependimento verdadeiro, há cura e restauração em nossas vidas. Ele olhou, ninguém precisou dizer para ele que os lábios deles eram impuros. Ao olhar a glória de Deus, ele disse assim, oxe, eu vou perecer. Eu aqui estou perdido, porque eu estou diante de Deus, da presença de Deus. Quando há um arrependimento verdadeiro, há cura e restauração, independente da gravidade do seu pecado. Independente da gravidade. Mas a santificação, irmãos, está relacionado também a cortar coisas de nossas vidas. A retirar coisas que estão atrapalhando você na sua vida com Deus. É o Uzias, que eu falei no início. Uzias precisa morrer. Agora, quem vai tirar, irmãos, é você. Quem vai tirar isso é você, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer assim, Jesus disse o seguinte, olha, se a tua mão te faz pecar, passa uma atadura nela e vai dando um jeito. É isso que ele diz? Se o teu olho te faz pecar, bota um óculos. É isso que ele diz? Não. Se a tua mão te faz pecar, passa a navalha nela e corta ela de uma vez. Se o teu olho te faz pecar, arranca. Nem que você fique cego. Irmãos, a luta contra o pecado tem que ser realmente algo forte. Tem que ser algo, irmãos, que a gente tem que ver como batalha espiritual. Às vezes as pessoas pensam que o maior inimigo é o diabo. Irmãos, nosso inimigo maior é o pecado. Porque o diabo não pode pegar você que entregou a vida para Jesus e jogar no inferno. Mas o seu pecado, o meu pecado pode. Se a gente não se arrepender e entregar a nossa vida para Jesus. Então o pecado sim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então viver no pecado e morrer no pecado leva à morte. Então é o inimigo pior do que o diabo. O diabo, ele está ao nosso derredor, o diabo ele tenta, o diabo ele lança pessoas, sementes, o diabo, mas ele não pode tocar se Deus não deixar. O nosso maior inimigo, na verdade, é o pecado, é o nosso maior inimigo. E a pergunta que eu deixo para você nessa noite, a pergunta que vale para mim também, para cada um de nós nessa noite, o que precisa ser cortado da nossa vida? O que precisa ser arrancado para que a gente possa ver nitidamente a glória de Deus? O que precisa ser retirado? Irmãos, muitas igrejas pregam a prosperidade, mas não pregam a santidade. Mais do que prosperidade, Deus quer ver um povo santo. Um povo sarado, lavado e remido. Um povo que busca santificação.
e arrependimento constantemente. É a casa limpa. Manter a casa limpa. Vida de oração, vida de testemunho, leitura da palavra de Deus, arrependimento. Deus quer uma igreja santa. É essa noiva pura que Ele vai vir buscar. Sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, 3 coisas para finalizar que Isaías viu. Em primeiro lugar, ele viu a glória de Deus. Primeira coisa que Isaías viu a glória de Deus. Mas ele só viu a glória de Deus quando quem morreu? Uzias. Uzias tem que morrer. Às vezes, irmãos, Uzias está muito tempo na nossa vida, mas ele pode nos causar a morte. Eu vou tomar um exemplo aqui, próximo nosso. A gente, quantos anos tem aquela árvore ali na frente, ali, os irmãos mais antigos? Aquela árvore que a gente cortou ali. A gente não, eu não cortei, né? Foi o irmão que cortou lá. Quantos anos, Heloísa, irmãos, os irmãos mais antigos, quantos anos tem aquela árvore ali? Desde a época do pastor Jonas. Antes? Na época do pastor Jonas. Muitos anos. 10 anos? Mais de 10 anos. Muitos anos. Fez muitos aniversários aquela árvore ali. Irmãos, muitos anos tinha aquela árvore bonita, não era bonita, irmãos? 13 anos. Já era adolescente já a árvore. Já era adolescente já estava indo para a idade adulta. Irmãos, a árvore bonita, não era bonita? Muito boa de se ver. Tinha sombra. Agora não vai ter sombra, irmãos. Mas, irmãos, a árvore podia cair e matar alguém. E para isso a gente tem que fazer o quê? Ou corta, ou corre o risco. A gente quer pagar para ver? Às vezes uma árvore cair na cabeça de uma criança dessa e matar. Ou no carro de alguém. E eu não quero pagar para ver. Então, para isso a gente tem que fazer o quê? Tem que cortar. Irmãos, na nossa vida existem muitas árvores que precisam ser cortadas. Às vezes a gente está muito tempo vivendo no pecado. Mas ninguém está mexendo, ó, o diabo está quietinho comigo aqui, não está acontecendo nada, Deus está me abençoando, mas a árvore está lá e tem que ser cortada. Irmãos, tem muitas pessoas que vivem assim, ó, diabo, você fica quietinho aí, eu fico quietinho aqui. Você não mexe comigo, eu não mexo com você também não. Às vezes a gente está muito tempo vivendo desse jeito, mas tem que cortar, porque senão pode matar ou você ou as pessoas ao seu redor. Isaías viu a glória de Deus. Em primeiro lugar, a primeira coisa que ele viu. A segunda coisa que ele viu, a si mesmo. Ele disse assim, ai de mim, que vou perecendo. Porque eu sou eu sou uma pessoa de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Então, em primeiro lugar, ele olhou para Deus. Ele viu a glória de Deus. Em segundo lugar, ele olhou para ele. Em terceiro lugar, ele olhou para a necessidade. A necessidade ao seu redor. Tanto que Deus, ele vai dizer para ele, versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Irmão, se Deus está enviando é porque tem uma necessidade. Se Deus está chamando alguém aqui nessa noite, é porque tem uma necessidade. Existe um povo que precisa ser evangelizado, existe alguém que precisa ouvir de Jesus. Irmãos, e naquele momento, o povo estava totalmente desestruturado, porque Uzias morreu. Governou 52 anos, mas morreu. Como que vai ser o povo agora? Irmãos, com certeza existe algum Isaías aqui nessa noite, que Deus está chamando. Você viu a glória de Deus, você olhou para você, agora Deus mostra a necessidade e diz, quem que eu vou enviar? Irmão, Deus não força ninguém no seu chamado. Deus não força ninguém. Ele pergunta entre a sua trindade santa, quem enviarei eu? E quem há de ir por nós? Nós é a primeira pessoa do plural. 3, Pai, Filho e Espírito Santo, trindade. Ele fala entre a trindade. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? E Isaías, depois de ter visto a glória de Deus, depois de ter olhado para dentro dele, ele diz assim, eu posso ser enviado e ser uma bênção na vida de alguém. Irmãos, Deus quer nos usar. Mas Ele quer que, em primeiro lugar, a gente veja a glória de Deus. Mas para ver a glória de Deus, Uzias precisa morrer. Cortar. Ele quer nos usar. Ele quer nos usar como instrumento de bênção. Irmãos, Isaías foi um dos grandes profetas. É chamado de dos grandes profetas maiores. Isaías, Jeremias. Por causa do conteúdo que ele deixou para nós.
66 capítulos. Profeta maior. Irmãos, mas Uzias teve que morrer. E ele precisou reconhecer o seu pecado e se portar na presença de Deus. E dizer assim, olha, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu peço a você que feche seus olhos, nós estamos finalizando. Chamar o ministério à frente. Eu queria que você identificasse o seu Uzias nessa noite. Às vezes, o seu Uzias é uma pessoa que tem levado você a pecar. Às vezes, o seu Uzias é um temperamento forte. Às vezes, o seu Uzias é uma pessoa que você ama muito, um amigo, uma pessoa que você conhece há muito tempo, mas que tem desencaminhado você da presença de Deus. Às vezes, Uzias é um desejo do coração que não foi colocado diante de Deus. Você sabe que isso não é a vontade de Deus, mas você alimenta Uzias. Você deixa Uzias viver. Mas se Uzias viver, a gente não vê a glória de Deus. Quem sabe Uzias, para mim e para você nessa noite, é a mornidão espiritual. E a palavra de Deus vai nos dizer que é pior do que ser frio, é ser morno, em que a gente parece que está ou não está. Quem sabe esse é o seu Uzias, e ele precisa morrer nessa noite. Se você quiser ver a glória de Deus, Uzias precisa morrer. Ele precisa ser cortado pela raiz e nunca mais voltar. Uzias precisa morrer. Quem sabe nessa noite Uzias seja a falta de fé, o medo, o desespero, a ansiedade, a depressão. Uzias precisa morrer, porque maior do que Uzias é o Senhor na minha e na sua vida. Deus está chamando nessa noite para olhar para Ele. Ele está num alto e sublime trono. Quem sabe você teve alguma perda nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Uma pessoa que te ajudava não te ajuda mais. Um sustento que você tinha agora não tem mais. E você diz, como é que vai ser a partir de agora? E Deus está dizendo para você, eu estou no alto e sublime trono, eu estou no controle. Deus está no controle da minha e da sua vida. Independente daquele Uzias que você confiava, a sua confiança precisa estar no Senhor dos Exércitos. O Senhor quer nessa noite renovar a sua fé. O Senhor quer realizar aí na sua vida uma nova história, um novo tempo. Aquela experiência que Isaías teve com o Senhor foi um divisor de águas. Um divisor de águas entre antes e depois de Isaías. Eu não sei se há alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para o Senhor. Se você entendeu essa palavra e você entende, olha, Uzias precisa morrer, o pecado da minha vida precisa morrer, e eu preciso me comprometer com Deus, eu preciso entregar a minha vida ao Senhor. Eu convido a você a levantar uma das suas mãos. Nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos consagrar a sua vida diante do Senhor. Você que entendeu essa palavra, você entende que você precisa entregar, ser uma nova criatura. Eu convido a você a levantar uma das suas mãos e dizer, Senhor, eu quero compromisso de vida com o Senhor. Eu quero entregar minha vida para o Senhor. Eu quero, mesmo sujo, mesmo com a vida torta, mesmo embaraçado, eu quero ter um compromisso de vida com o Senhor. E o Senhor vai começar uma obra de santificação na sua vida. Se você entendeu, se você quer isso, se você quer buscar Jesus, levanta as suas mãos. Nós vamos orar pela sua vida. Alguém nessa noite que está morno espiritualmente, e você diz assim, olha, eu quero ter uma experiência nova com o Senhor, eu quero matar esses Uzias, mas eu não consigo, eu preciso de ajuda. Eu quero pedir a você que fique de pé, para nós orarmos pela sua vida. Quem sabe tem Uzias na sua vida que precisa morrer, que precisa realmente morrer, mas muitas vezes você alimenta esse Uzias, e ele tem impedido você de ver a glória
de Deus. Amém? Pedir a você, todos nós ficarmos de pé, para nós cantarmos ao Senhor. Te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minhas bênçãos serão sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que pode contar? Será que pode imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido for, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Pai, em nome de Jesus,
nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem prazer em nos abençoar. Mas que nós, ó Deus, possamos ter a coragem de sair da nossa tenda. Que a gente possa, ó Deus, nos lançarmos na presença do Senhor para viver uma nova história. Que o Senhor não quer começar amanhã, o Senhor não quer começar mês que vem, ano que vem, o Senhor quer começar hoje, agora. Nos ajuda, Senhor, a matar, a cortar tudo aquilo que nos afasta do Senhor e viver uma nova história para Ti. Nos abençoa, Pai, ao longo dessa semana. Nos leva, nos guarda para os nossos lares. E que agora a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Eu virei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus fez pra mim. Um novo tempo, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei. Ainda há esperança. Eu sei. Deus quer só um coração adorador. O Leonardo mora meu coração. Paz, irmão. Uma noite, uma semana, irmão. Seu respirar em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é. Pra sempre ressuscitou, pra sempre
se abriu, e nada vencerá. Seu braço